Então, comecei a gravar agora. Bom dia, todo mundo. Vou compartilhar. Bom dia, galerinha do YouTube! Good morning, buenos dias, bonjour. Good morning, buenos Vamos lá. dias! Good morning, buenos dias, bonjour. Buongiorno. Buongiorno. Como é que é em alemão? Good morning, né? Good morning. Good morning, não é isso mesmo. Não, é assim. Guten Morgen. Guten Morgen, isso aí. Nossa, arrasou, Lívia, arrasou. Eu tinha um amigo que falava alemão. Ele falava todo dia de manhã. Eu não sei em japonês. Se alguém souber em japonês. Não sou. Não sei em japonês. Então vou aprender para poder falar nas próximas aulas, tá? Peraí, deixa a gente Todas acabar as o aulas bordão, eu vou começar falando em muitas línguas. Vamos acabar o bordão. Galerinha do YouTube, por favor, se inscreva no canal, curte o vídeo, deixe comentário. Isso aí, gente. Porque agora, profs, eu e a Bruna, nós temos um bordão. Uma função. Em todas as aulas. Uma função. Sabe, uma função. Aí é de abrir o vídeo, que aí fala, bom dia, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aí sou eu. E a Bruna fala, gente, se inscreve no canal, deixa o like. Se inscreve no canal. Não, e assim, como esses vídeos eu tô colocando no YouTube, tem uma galera que tá assistindo que eu não é da nossa aqui, né? Às vezes as pessoas descobrem. Então, já tô falando, pessoas que estão me assistindo, que não tem aula comigo. Professora, eu tô entrando pelo computador aqui. Tá bom. O Otávio, toda vez que ele começa a aula, ele fala, se isso aqui for assistido por outras pessoas, está sujeito a ações judiciais. Toda aula. Toda aula. Então, né, gente, se usar minha imagem errado, vai dar ruim, hein? Já tô avisando. Mas sinta-se à vontade para estudar biologia, mas não deixa de seguir, gente, @_biologia lá no Instagram. Melhor eu tava falando, porque isso aqui não é porque vocês vão fazer coisa errada, não. É porque é para proteger o professor, o colégio e vocês. Com certeza. Gente, então vamos lá, começando. A gente tinha parado falando de um dos filos, que é o Ascomycota, que são ascomicetos. Lembra, as leveduras, que são aqueles fungos unicelulares, que é o fermento de padaria, é um tipo de Ascomycota. Várias espécies de fungos que também são pluricelulares são encontrados dentro desse filo, como, por exemplo, bolores de pães, o fungo penicillium, que é o que produz a penicilina, né? Uma substância que a galera usa como antibiótico, foi o primeiro antibiótico descoberto. E aí a gente mostrou aqui o ciclo reprodutivo do Ascomycota. Lembra que eu falei que o filo Ascomycota, ele tem corpo de frutificação. Então, vamos ver. Lembrando rapidamente, os esporos caíram. Aqui a gente não tem esporo masculino e feminino. A gente representa indivíduos diferentes como IFA mais e IFA menos. Aí a gente consegue ver que uma das IFAs tem um núcleo vermelho e o outro tem um núcleo azul. O que acontece? Essas IFAs, elas meio que se juntam. É como se tivesse fusão de IFAs, mas os núcleos não se juntaram. Por isso que está escrito aqui, ó, IFAs reprodutoras dicarióticas N mais N. Você não tem junção de núcleos. E elas formam essa estrutura que é efetivamente o corpo de frutificação, que é o chamado ascocarpo. Se você fosse dar um zoom nesse ascocarpo, você ia achar isso daqui, ó, uma hifa que tem o núcleo dos dois. Aí, de repente, surge como se fosse uma bolsinha, que aqui está escrito como asco dicariótico. Di significa dois. Asco dicariótico, o asco é o nome dessa bolsinha. Dicariótico porque tem dois núcleos. Só que o que vai acontecer aqui agora? Os núcleos vão passar por um processo chamado cariogamia, que é a fusão, a junção deles. Então, olha como que fica. Essa daqui é a parte da reprodução que a gente chama sexuada, porque os núcleos, ao se juntarem, formam um só dentro dessa bolsinha do asco, e a gente fala que é o zigoto, 2N. Mas o resto das hifas, ó, ainda não teve junção de núcleos. Aí, esse zigoto vai passar por meiose. Na meiose, uma célula-mãe dá origem a 4 células filhas, e todas essas células são haploides, elas são N. E depois, cada uma delas vai passar por mitose. Na mitose, uma célula dá origem a 2. Então, a gente consegue ver que aqui no final,
você vai ter 8 que são os esporos, que são chamados ascósporos. Então, aqui em cima, quando tem junção do núcleo, foi a reprodução sexuada. Agora, a partir do momento que passou por meiose e mitose depois, você teve a formação dos esporos, aí é a reprodução assexuada. Aí tá formado. A gente passa por cariogramia, não passa, prof? Então, na nossa espécie, a gente não tem fusão de núcleo. Você tem junção de núcleo, cariogamia, em algumas outras espécies. Na nossa, os cromossomos, eles são liberados e eles aí começam a divisão, a mitose, mas não necessariamente os dois núcleos se juntam. Em outras espécies, os dois se juntam, sim. Aí, olha só. Aí formamos os 8 ascósporos. O que vai acontecer? Esses ascósporos serão liberados. Então, aqui, tudo estava acontecendo aqui dentro do ascocarpo, que é o corpo de frutificação. Lembra que o fungo, a parte de dentro, você tem o micélio vegetativo, essa parte de cima é o micélio reprodutivo, que por um acaso, nesse filo, forma essa estrutura que é o corpo de frutificação. Aí, quando os esporos estão prontos, ó, eles foram liberados e o ciclo recomeça. Nessa imagem aqui, a gente consegue ver, esses são alguns ascocarpos. Já nessa daqui, a gente não vê, né? A gente não está conseguindo ver, teria que ser uma imagem mais microscópica. Só que lembrando, toda vez que você olhou um fungo, se você pegou um pedaço de pão e viu o fungo, você está vendo a parte reprodutiva dele, principalmente, tá? É o micélio reprodutivo. O vegetativo fica dentro da comida, dentro do material, você não consegue ver. Por isso que tirar só um pedacinho da comida que está com fungo não é bom, porque se você tira só um pedacinho, você está tirando só o que você está vendo, o micélio reprodutivo. Mas o micélio vegetativo, ele está enraizado naquele alimento. Então, você pode acabar se alimentando de algo que tenha uma toxina e aí pode ser ruim, né? Você pode passar mal, dependendo do fungo, pode até morrer. Mas, passando agora para o Basidiomycota, é um outro filo. Os basidiomicetos são os conhecidos por formar os cogumelos, tá? Cogumelo, a gente fala cogumelo é um nome muito geralzão, mas formar essa estrutura que é o corpo de frutificação, que é um chapéuzinho. Só que tem outros tipos que não formam exatamente um chapéuzinho, como as orelhas de pau. Vocês já devem ter visto, isso tem bastante quando faz trilha, se vai lá no Parque Nacional do Itatiaia, tem orelha de pau. Qualquer material em decomposição é fácil, até no meio da cidade você consegue encontrar orelha de pau. E aí esses fungos, então a gente tem, por exemplo, os cogumelos e as orelhas de pau. Dentro de cogumelo, temos champignon, shiitake, shimeji, que são 3 tipos de fungos que a galera come. Eu não como, porque eu não como fungo. Não consigo comer. Eu vejo fungo, eu vejo toda a parte reprodutora, eu tenho um nojo, meu Deus do céu. Gente, eu só nunca vi esse vermelhinho, o resto então, ainda bem que você não viu, vou explicar. Essa daqui é a manita, é uma espécie de fungo altamente eu só vejo em tóxica. jogos, professora. Ela é linda, mas ela é altamente linda. tóxica. Só que se alguém comer esse cogumelo aqui, essa manita, morre, porque ela é muito, muito tóxica. E a maioria dos desenhos... Eu tava vendo que eu já ia comer na floresta, nossa. Não, vocês não são nem doidos. E a maioria dos desenhos representam esse fungo quando vai mostrar um cogumelo, porque ele é bonitão. Sim. Exatamente. Só vai mostrar comendo, esse que é o problema. Isso claro, que é perigoso. Então, assim, esse primeiro aqui, não. Champignon pode comer, não... As substâncias que produzem... É a pior coisa não faz mal pra gente. Mas a amanita... Na Vila dos Smurfs? Gente, eu adoro. Aqui é um tipo de fungo que é o Psilocybe mexicana e é um fungo que produz uma substância que é alucinógena. Então, eu não sei se vocês já ouviram falar de um tipo de droga que é chamado que a galera toma chá de cogumelo. Isso eu já vi. É um tipo de droga muito tóxico. Para você ter uma ideia, a pessoa tem alucinação quando toma chá de cogumelo. Mas não é só alucinação, tem pessoas que podem, se já tiverem algum problema psíquico, sei lá, alguma coisa mental, pode não voltar. É bem perigoso, professora. Algumas pessoas até se matam durante a alucinação. Sim, isso é muito perigoso, tá? E a alucinação é tão grande que a pessoa porque tipo, você não sabe onde você está se metendo. E outra coisa, pessoas que tomam um chá de cogumelo
por ser uma substância alucinógena, tá, a pessoa tem alucinação, mas depois essa toxina ainda fica no corpo da pessoa, por mais que ela não esteja mais alucinando, essa toxina vai fazer muito mal para o corpo. Por exemplo, pode aparecer vários furúnculos. Eu já vi caso de gente que deu furúnculo no corpo inteiro. Então, Nossa, imagina, eu acho isso muito doido, né? Então, assim, muito cuidado com fungos, não vai fazer nenhuma bobeira, até porque você pode morrer por causa disso. Então, esse filo aqui é o chamado Basidium micota. E a forma de reprodução é parecida com o outro. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Professora. Oi. Na reprodução dos ascomicetos tem duas partes, né? A sexuada e a assexuada. Elas são consideradas como dois tipos de reprodução diferentes ou é um tipo de reprodução inteiro que acontece em dois tipos de reprodução diferentes? É um tipo de reprodução toda que o fungo em determinado momento vai fazer reprodução assexuada e em outro determinado momento vai fazer assexuada. Isso daqui não é tipo um ou outro. Para que ele produza esporos aqui, ele teve que passar por essa fase aqui. Professora, a primeira fase... Obrigada. Nada, oi. A primeira fase é sexuada, certo? Sexuada, cariogamia, junção de núcleo, formou zigoto, sexuada. É sexuada, gente, porque você está misturando o material genético de um núcleo com o do outro. Então, sexuada. Agora, a assexuada é quando essa mesma célula, ela passa por meiose e depois mitose, você não tem mais mistura de material genético com nenhum outro fungo. Então, a gente fala que é assexuada porque você formou os esporos. Tá bom. Tá? Aí agora, olha dos basidiomicetos, praticamente a mesma coisa, olha. Os esporos vão levar o nome associado ao nome do filo. Então, os basidiomicetos, os esporos são os basidiósporos. A gente tem aqui, ó, um esporo vermelho e um amarelo. Aí ele começou a germinar, formou as hifas. As hifas, elas são haploides, né? Só tem um conjunto cromossômico. O que vai acontecer? Em determinado momento, você tem fusão de micélios que são compatíveis. Tá vendo? As hifas, elas se juntaram, mas dá uma olhadinha aqui. As hifas, elas ainda não juntaram o núcleo, igualzinho no outro caso. Elas só se uniram, as células se uniram, mas o núcleo ainda não se juntou. Aí o fungo vive como se fosse um só, mas na verdade, se você fosse pegar as hifas para olhar, você ia achar núcleo de fungos diferentes, porque eles acabaram se juntando, mas os núcleos não. Aí, na época reprodutiva, forma o corpo reprodutivo, que aqui no caso do Basidium micota também, forma o chamado corpo de frutificação, que é o cogumelo. Ou então, na orelha de pau, é a própria orelha de pau. Aqui debaixo do cogumelo, a próxima vez que você for comer um cogumelo, dá uma olhadinha aqui embaixo, você vai ver uns tracinhos. Aqui nessa imagem a gente consegue ver, ó. Tá vendo? Essas entradinhas. Essas entradinhas é exatamente o local onde os esporos estão sendo formados e serão liberados. Então, quando você olha essas entradinhas, dá um zoom, olha o que você vai achar. Você vai achar várias hifas, e aí, em determinado momento, tá vendo? Aqui tá escrito fusão de núcleos. Você tem a cariogamia. Aí, olha só, aqui você já tem um núcleo único só, porque os núcleos das duas se juntaram, formaram um núcleo só, e aí agora acontece exatamente a mesma coisa, ó. Passa por meiose. Se passou por meiose, você formou 4 células. 4 células que são os basidiósporos, os esporos. E aí aquela extremidadezinha, onde tinha somente um núcleo, passou por meiose, olha só o que formou. Formou vários basidiósporos aqui e eles foram liberados, tá? Então, você tem tanto reprodução sexuada, quando tem junção de núcleos, e assexuada para formar esporos. Ok? Sim? Então, ó, exemplo de basidiomicetos. Cogumelos. Uma dúvida. Fala. Na parte que você falou das hifas eucarióticas, quando elas são formadas, você falou que elas são divididas. Elas são divididas como se fossem septadas ou elas são divididas completamente? Como assim? Aqui, ó, nesse momento? É.
Ó, não, mas cada hifa é uma separada. Ainda elas não se juntaram, tá vendo? Não, mas depois a parte que elas se juntam, na verdade. Então, elas se juntam, mas elas continuam sendo hifas septadas. Olha aqui os traços. Tá? Entendi. O que vai acontecer é que dentro da delimitação de um septo, você vai ter 2 núcleos. Dá uma olhada nessa imagem aqui, ó. Tá limitada, 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 mas temos 2 núcleos dentro de cada delimitação. Em cada delimitação, ok. Tá? Aham. E agora, gente, o último filo, que é o mais importante, só são 3, tá? Então, ascomicota, basidiomicota e zigomicota. O filo zigomicota são os zigomicetos. As hifas são cenocíticas. Aqui antes a gente estava mostrando hifas que eram septadas, né? Ó. Aqui eu acho que nessa daqui também ainda não. Mas ó, nessa daqui, ó, septada, divididinha. Aqui são hifas cenocíticas. Mas tá, o que é importante saber desse filo? Ele não tem corpo de frutificação, mas ele tem micélio reprodutivo. Vamos deixar isso claro. O micélio reprodutivo são células, né, que vão se especializar em formar a parte reprodutora. Às vezes, esse micélio reprodutivo ele pode se organizar formando um corpo de frutificação, que poderia ser o ascocarpo lá no ascomicota ou o corpo de frutificação, o chapéuzinho no basidiomicota. Aqui eles não formam corpo de frutificação. Um exemplo de zigomicota você usa o fungo zigomicota para produzir molho de soja, você usa para produzir drogas anti-inflamatórias, aquele bolor negro do pão, se você achar um pão com fungo preto, aquele fungo preto é um tipo de zigomicota. Aqui tem até uma imagem muito bonitinha mostrando a parte reprodutiva. Tá vendo que não é um corpo de frutificação? Não é parecido com ascocarpo, não é parecido com chapéuzinho. Cada uma forma uma hifa reprodutora aqui. Aqui tá dando um zoom, olha. Você tem como se fosse raiz, mas não é raiz, tá? Você tem a parte reprodutiva e, de repente, na época a parte vegetativa, quer dizer, e, de repente, na época reprodutiva, forma isso daqui, ó, uma hifa que tem aquela bolinha na ponta que a gente vai chamar de esporângio, tá? E aqui dentro os esporos serão formados. E esses tipos de fungos, zigomicotas, são muito, muito importantes porque eles formam as chamadas micorrizas. Eu já vou falar delas. Elas são fundamentais para que as plantas tenham uma melhor absorção de nutrientes. Então, primeiro, vamos dar uma olhadinha como é que seria a reprodução desses zigomicetos. Olha o que acontece. Finge que você tem lá a hifa. Aqui está escrito hifa do sexo menos, hifa do sexo mais, porque não é macho e fêmea, né? A gente representa com menos e mais. Aí as hifas de diferentes tipos sexuais, entre aspas, elas estão crescendo em direção uma à outra. Em determinado momento, você tem a formação de uma bolinha ali de junção entre elas, que é o chamado gametângio. Aí, produziu, tá vendo essa bolinha grande aqui, ó? Vai dar origem a esse chamado zigosporângio. Os esporos vão ser produzidos depois ali de dentro, mas elas se juntaram, as hifas foram em junção umas às outras, aí formou um gametângio, que é uma bolinha. Aí lá dentro dessa bolinha, se você for olhar, ainda está na fase haploide. Aqui, tá vendo que está escrito assim, ó, zigosporângio N mais N. O núcleo delas ainda não juntou. O que vai acontecer? Depois de um momento, se junta, tá vendo que está escrito fertilização. Você tem junção dos núcleos, esses núcleos se juntaram aqui dentro, agora a gente tem esse zigosporângio, que ele é 2N, porque teve a junção do núcleo. O que vai acontecer aqui? Esse zigosporângio peraí, já vejo. Esse zigosporângio, ele vai passar por meiose, tá? E vai ter a produção dos zigósporos.
Esse zigósporo depois se solta, tá vendo que formou tipo um corpinho aqui, uma hifazinha maior, com a liberação dos esporos depois. Então, olha, olhando novamente, mostrei que as hifas do sexo, entre aspas, diferente, elas crescem em direção umas às outras, elas formam essa bolinha que seria tipo o gametângio, e aí depois a gente dá o nome de zigosporângio. O núcleo ainda não juntou, por isso que é N mais N. Na hora que o núcleo juntar, você fala que teve reprodução sexuada. Então, você tem aqui dentro, ó, falando zigósporos dentro dos zigosporângios, porque passou por fertilização. Passa por meiose, cada uma dessas estruturas aqui, ó, em azul, vai formar um esporângio, que é o local onde produz esporos. Então, volta aqui. Isso daqui é um esporângio, onde você tem a produção de esporos. Essa estrutura toda, ela veio de dentro dessa bolinha azul, que foi resultante da junção dos núcleos das duas hifas diferentes. Professora, Oi. O que é zigósporo mesmo? Então, é porque aqui a gente tem um nome. Lembra que a gente dá o nome de esporo? Era basidiósporo, ascósporo e zigósporo. Só que aqui esse nome zigósporo não é ainda o esporo pronto. É como se fosse algo que vem antes do esporo. Esse zigósporo, deixa eu até ver se eu acho no livro, porque eu acho que a imagem... A pré-formação do zigósporo? No livro a imagem está melhor. Peraí. Professora. Oi. Então, no zigosporângio, ainda são 2 núcleos haploides. Isso. Olha só, até certo momento, né? Gente, na página 35, vocês estão com o livro perto de vocês? Sim. Na página 35, está mostrando esse ciclo aí. Começa lá embaixo no ciclo, está mostrando IFA mais e IFA menos, que é a mesma coisa que essa imagem aqui. Aí está mostrando que está crescendo, tem uma fusão, tá? É como se fosse das IFAs, e aí acontece a cariogamia. Aí na imagem no livro está mostrando até essa parte azul, até essa parte aqui, ó. Só não está mostrando com os nomes. Só mostrou que juntou, aí você formou como se fosse uma IFA central com 2 núcleos, aí agora o núcleo se juntou. Vocês vão ver que está escrito assim, ó, nessa imagem aqui. Em azul, nessa imagem. No livro está meio em marrom. Está escrito zigosporângio e dentro dessa bolinha aqui está escrito núcleos diploides. Ok? Ok. Porque vai passando por mitose aqui também. Você está formando vários outros núcleos. Mas tá, você tem vários núcleos diploides aqui dentro. Aí compara. Aqui está escrito meiose, ali também, no livro, meiose. Aí tá vendo que essa bolinha em azul, ele tá como escrito... Essa bolinha aqui em cima, quer dizer, tá escrito como esporângio, liberando esporos. Então, isso é um N, né? Isso. Haploide. Então, olha só. Tudo isso que ele colocou aqui era o fungo, as hifas se juntando, juntou o núcleo. Juntou o núcleo, agora a gente já chama essa estrutura aqui toda de zigosporângio. Esse zigosporângio, ele vai ter núcleos diploides, que aqui nesse esquema está mostrando como zigósporos. No livro de vocês, está até escrito no texto, só que na imagem não está. Está assim, ó. A fusão dos gametângios forma uma estrutura escura chamada zigosporângio, dentro do qual estão núcleos diploides, os zigósporos. Então, só no ciclo de vocês que não está escrito. Se vocês quiserem escrever, embaixo de núcleos diploides, vocês podem escrever zigósporos. Aí, continuando. Oi? Nos gametângios, a diferença dos gametângios para o zigosporângio é que no zigosporângio vai ser 2N e que cresceu? E o que vai produzir? O zigosporângio depois, quando abrir, ele vai liberar algo que vai produzir esporos. Os gametângios não tem como produzir esporos. Ele só é como se fossem gametas, mas aqui a gente não tem um gameta masculino e um feminino, né? Sim, você pode repetir o que é para escrever no livro? Porque eu fiquei um pouco perdida. Naquele esquema onde que está mostrando a bolinha marrom, aí está escrito assim, zigosporângio, aí tem mostrando núcleos diploides, 2N. Embaixo você vai escrever zigósporos.
porque esses núcleos diploides são chamados zigósporos. E aí, o que vai acontecer? A gente estava nessa parte aqui, ó, da imagem, essa daqui, tá? O zigosporângio. Após um período de dormência, o zigósporo se rompe. Então, assim, essa parte toda aqui vai se romper, vai passar, tá vendo? Ele se quebrou, vai passar por meiose, formando um filamento de núcleos haploides. Esse forma esse filamentinho aqui. A extremidade desse filamento é o esporângio e lá dentro você já teve a formação dos esporos e eles são liberados. Então, esse ciclo aqui é um pouco mais chatinho. É óbvio que eu não vou cobrar para vocês na prova, descreva os ciclos do zigomicota, de jeito nenhum. Eu só quero que vocês entendam que você tem reprodução sexuada e assexuada. Os zigomicotas, eles não têm corpo de frutificação, eles não formam, né, nada, uma estrutura que vai ter liberação em massa de esporos, é cada um por si ali. Tanto que, ó, aqui vai estar produzindo a liberação de esporos, aqui também, você não tem todos eles juntos liberando ao mesmo tempo. Mas tem corpo reprodutivo, sim. Então, assim, não precisa ficar desesperado querendo gravar esse ciclo todo, tá? Então, é claro que para provas, tipo FJF, às vezes é importante vocês saberem o ciclo. Mas também não é com frequência que assim, você tem que saber o ciclo inteiro, não. Então, assim, bem resumidamente esse ciclo. As hifas dos dois se juntam, os núcleos vão se juntar depois, dentro de uma estrutura chamada zigosporângio. Esse zigosporângio, ele vai ter vários núcleos diploides dentro, ele se rompe depois de um tempo, esses núcleos passam por meiose e formam um filamento que lá na ponta tem o esporângio e os esporos estavam dentro dessa bolsinha e eles são liberados e caem no ambiente, formando novamente a parte reprodutiva, a parte vegetativa antes da época de reprodução. Professora, até os gametângios é sexuado, certo? Isso. Até você juntar. Na verdade, a parte de reprodução sexuada é quando você tem a junção dos núcleos. Então, de todos os três, tá? A parte sexuada é quando você tem a junção dos núcleos. Então, quando forma o zigosporângio. Quando você forma um núcleo que é diploide. Tanto